Woodland Park, Colorado, novembro de 2018. Cheryl estava preocupada com o silêncio da sua filha, e as suas preocupações aumentavam a cada dia que passava. 10 dias se passaram, mas sua filha, Kelsey, não respondeu a nenhuma das mensagens de texto e ligações de Cheryl. O que levou Cheryl a finalmente tomar alguma atitude. Cheryl tomou a difícil decisão de entrar em contato com o Departamento de Polícia do Colorado e solicitou que checassem o bem-estar de sua filha, na esperança de garantir que estivesse em segurança em meio ao seu silêncio perturbador. Detetives do Departamento de Polícia do Colorado foram à casa de Kelsey cumprindo o pedido de Cheryl. Para sua surpresa, Kelsey não estava lá. Entraram na casa e viram que todos os seus pertences, incluindo o carro, permaneceram intactos. Apesar de uma busca minuciosa, os detetives não encontraram sinais de que algo ruim tivesse acontecido na residência de Kelsey. A crescente aflição de Cheryl intensificou-se e convenceu-a de que algo estava errado. Mais tarde, naquele mesmo dia, em 2 de dezembro de 2018, Cheryl apresentou oficialmente uma queixa de pessoa desaparecida, pois já se passaram 10 dias desde que Cheryl falou pela última vez com Kelsey. O Departamento de Polícia do Colorado lançou uma extensa investigação para localizar Kelsey e desvendar os mistérios que cercavam seu desaparecimento. Bem no início da investigação, os detetives descobriram que em 22 de novembro de 2018, Kelsey foi vista em público pela última vez. Ela foi capturada por câmeras de vigilância em um supermercado Safeway em sua cidade natal, Woodland Park. Na filmagem, ela pode ser vista de jeans, camiseta e tênis ao entrar na loja, acomodando a cadeirinha de sua filha. Lá dentro, ela pegou um carrinho de compras. As autoridades confirmaram que Kelsey chegou ao supermercado Safeway por volta do meio-dia. Embora seu horário de saída não estivesse claro, estimou-se que ela passou menos de 1 hora dentro antes de voltar para casa. Na investigação, os detetives interrogaram vizinhos, familiares, amigos e colegas de trabalho de Kelsey. Embora nenhum deles a visse fisicamente há dias, todos forneceram informações valiosas que poderiam ajudar a montar o quebra-cabeça de seu desaparecimento. As imagens de vigilância de um vizinho forneceram uma pista crucial, oferecendo um vislumbre dos últimos momentos em que foi vista. As imagens mostravam Kelsey acompanhada de sua filha de 1 ano, Kay, e do noivo, Patrick, na entrada de sua residência quando voltaram do supermercado para casa, às 13h23. No braço, ela carregava uma planta de poinsettia, que havia comprado momentos antes na Safeway. Mais tarde, naquele mesmo dia, aproximadamente às 16h20, Patrick foi visto saindo da casa de Kelsey, acompanhado de sua filha, Kay. A polícia não tinha uma resposta do que teria acontecido com Kelsey. Mas quando os esforços da polícia pareceram falhar, uma mulher recusou-se a deixar que sua filha fosse esquecida. Cheryl, a mãe de Kelsey, resolveu o problema pelas próprias mãos e investigou com profundidade o mistério que cercava o desaparecimento de sua filha. À medida que Cheryl decifrava as camadas de segredo e engano, revelações chocantes começaram a emergir das sombras, trazendo à tona a verdade perturbadora por trás do misterioso desaparecimento de Kelsey. Impulsionada por uma determinação inabalável, alimentada pelo seu instinto maternal, Cheryl decidiu conduzir a sua própria investigação. Incapaz de se livrar da preocupação torturante pelo desaparecimento da filha, ela foi até a residência dela, bisbilhotou a casa e ao redor dela e inspecionou de perto cada canto. Os esforços de Cheryl produziram uma descoberta assustadora. Escondida sob o assento do vaso sanitário do banheiro de Kelsey, Cheryl descobriu uma mancha de sangue relevante. A visão causou arrepios em sua espinha, acendendo uma onda de medo.
e suscitando perguntas urgentes sobre quais segredos obscuros estavam escondidos na casa de sua filha. O que aconteceu com Kelsey? Para onde ela poderia ter ido? Ela poderia ter fugido de propósito? Ou isso apenas marcou o início de uma infeliz tragédia? E essa mancha de sangue, que teria acontecido? Olá, bem-vindos a Mistérios Resolvidos. Hoje nos mergulhamos no comovente caso de Kelsey Barrett, um caso que comoveu o estado de Colorado, nos Estados Unidos. Então, vamos a mais um caso de Mistérios Resolvidos. O caso de hoje nos leva a Woodland Park, no estado de Colorado. Woodland Park é uma pequena cidade de quase 8.000 habitantes. É uma pitoresca cidade em meio às montanhas e vizinha ao famoso povoado de Cripple Creek. Aos 29 anos, Kelsey Barrett morava aqui. Kelsey nasceu em 15 de setembro de 1989 na cidade de Moses Lake, estado de Washington. Cresceu nessa cidade com seus pais e um irmão 2 anos mais novo, chamado Clint. Estudou pilotagem e foi para o estado do Colorado, depois de conhecer seu noivo por internet. Em Colorado, na cidade de Woodland Park, trabalhou por um breve período em uma cafeteria no povoado de Florissant. Depois, ela trabalhou como instrutora de voo na base aérea Falcon e em Grand Junction, antes de assumir um cargo na DOS Aviation na cidade de Pueblo, a mais de 50 quilômetros da sua residência. Aqui, há 29 anos, ela levava uma vida cheia de amor e aventura, com uma filha de 1 ano chamada Kaylee e seu noivo de 32 anos, chamado Patrick Frazee. Os dias de Kelsey foram repletos de alegria e responsabilidade. Apesar das exigências da maternidade, Kelsey encontrou realização em sua carreira como instrutora de voo em Woodland Park, onde compartilhou sua paixão pela aviação com estudantes entusiasmados. Kelsey compartilhava um vínculo especial com sua mãe Cheryl, que morava no estado de Idaho. Apesar da distância física entre elas, a ligação permaneceu forte. E Kelsey frequentemente buscava a orientação e a sabedoria da sua mãe, Cheryl, especialmente em sua jornada como jovem mãe. Equilibrando seus papéis de mãe, companheira e profissional, Kelsey abraçou cada dia com determinação e um contagiante entusiasmo pela vida. Através de sua dedicação inabalável e grande espírito, Kelsey criou um ambiente estimulante e vibrante para sua família, enquanto perseguia seus sonhos navegando nos vastos céus do Colorado. Por melhor que tudo estivesse indo para Kelsey, as coisas mudaram para pior. No final de novembro de 2018, desde o Dia de Ação de Graças, 22 de novembro de 2018, Cheryl, sua mãe, não conseguiu entrar em contato com ela, apesar das inúmeras tentativas. Cheryl sabia que Kelsey era uma pessoa responsável e nunca agiria dessa forma. Preocupada com o silêncio da filha, as preocupações de Cheryl aumentavam a cada dia que passava. Então, Cheryl foi até Woodland Park, a cidade de Kelsey, e, não obstante seus esforços, não achou rastro de sua filha, pelo que fez uma queixa pela sua desaparição. Kelsey só morava neste condomínio desde junho. Ela estava quieta e reservada para si mesma. Quando a polícia veio aqui para fazer uma busca,
Encontrou os 2 carros dela na garagem e sinais de que ela havia saído inesperadamente, incluindo rolinhos de canela frios deixados no fogão. O Departamento de Polícia do Colorado lançou uma extensa investigação para localizar Kelsey e desvendar os mistérios que cercam seu desaparecimento. Bem no início da investigação, os detetives descobriram que em 22 de novembro de 2018, Kelsey foi vista em público pela última vez. Nesse dia, ela foi a um supermercado ao meio-dia e voltou para sua casa aproximadamente às 13 horas. As imagens de vigilância de um vizinho mostraram Kelsey acompanhada de sua filha de 1 ano, Kaylee, e do noivo, Patrick, na entrada de sua residência, quando voltaram do supermercado para casa, às 13h23. Mais tarde, naquele mesmo dia, aproximadamente às 16h20, Patrick foi visto saindo da casa de Kelsey, acompanhado de sua filha, Kaylee. Durante o interrogatório dos investigadores, Patrick revelou que sua interação mais recente com Kelsey ocorreu no mesmo dia, em que ele pegou a filha na casa dela. Ele ainda comunicou aos detetives que ele e Kelsey estavam enfrentando dificuldades de relacionamento e concordaram mutuamente em passar separados por alguns dias para dar espaço um ao outro. Além disso, Patrick informou às autoridades que manteve contato regular com Kelsey durante 3 dias após seu último avistamento conhecido. Além disso, Patrick disse que a última vez que teve qualquer tipo de comunicação com Kelsey foi em 25 de novembro de 2018, quando ela lhe enviou algumas mensagens de texto. De acordo com o depoimento de Patrick, ele e Kelsey estavam prestes a terminar. Ela pediu a Patrick que cuidasse temporariamente de sua filha, devido à sua exaustão e tensão emocional. Patrick disse que estava genuinamente preocupado com o bem-estar de Kelsey, já que ela não estava com o estado de espírito certo ultimamente. Ao questionar os colegas de trabalho de Kelsey, os detetives descobriram que na empresa que Kelsey trabalhava, DOS Aviation, haviam recebido uma mensagem, enviada de seu telefone em 22 de novembro de 2018. Na mensagem, Kelsey simplesmente afirmava que queria uma folga do trabalho. Embora não havia menção de qualquer motivo para sua licença, o conteúdo das mensagens de texto sugeria que Kelsey havia tomado uma decisão deliberada de tirar uma folga e possivelmente havia deixado a cidade. Por que Kelsey foi embora e para onde ela foi? Quando os detetives conseguiram os registros telefônicos de Kelsey, finalmente tiveram uma pista sobre para onde Kelsey poderia ter ido. Em 7 de dezembro de 2018, os detetives da polícia de Woodland Park divulgaram detalhes adicionais sobre a investigação. Eles revelaram que em 25 de novembro de 2018, às 17h13, o telefone de Kelsey tocou nas proximidades da cidade de Gooding, em Idaho. Isso fica a aproximadamente 1.300 quilômetros da residência de Kelsey. Casualmente, Cheryl, a mãe de Kelsey, morava em Idaho. No entanto, a cidade de Gooding não se situa perto do seu local de residência. Além disso, que Cheryl soubesse, Kelsey não tinha nenhum amigo ou família naquela parte de Idaho. Quando os detetives revelaram essa informação a Patrick, sua resposta não foi diferente da de Cheryl. Patrick afirmou que ele também não tinha ideia de por que Kelsey iria para Gooding. Os detetives começaram a se perguntar se o celular de Kelsey estava em sua posse ou não. Assim, localizar o celular de Kelsey tornou-se uma prioridade. Enquanto os detetives perseguiam pistas incansavelmente e vasculhavam Idaho em busca de qualquer vestígio de Kelsey, sua mãe, Cheryl, recusou-se a esperar passivamente por atualizações de que aconteceu. Impulsionada por uma determinação inabalável, alimentada pelo seu instinto maternal, Cheryl decidiu conduzir a sua própria investigação. Então, foi quando ela fez a terrível descoberta: uma mancha de sangue escondida sob o assento do vaso sanitário do banheiro de Kelsey.
A visão causou arrepios em sua espinha, acendendo uma onda de medo e suscitando perguntas urgentes sobre quais segredos obscuros estavam escondidos na casa de sua filha. Ao fazer a terrível descoberta da mancha de sangue, Cheryl não perdeu tempo e alertou os detetives sobre a descoberta suspeita. Numa resposta rápida, os investigadores chegaram à casa de Kelsey e iniciaram uma busca abrangente. Um exame mais detalhado revelou vestígios de sangue que foram removidos, assim como manchas de sangue sem remover, espalhadas por várias superfícies da casa. Rastros perto da banheira, perto da lareira, nas paredes e no chão pintaram um quadro sombrio do destino de Kelsey e fizeram os detetives e Cheryl temerem o pior. Armados com essas evidências contundentes, os detetives avançaram rapidamente e obteram um mandado de busca na residência de Patrick, em 14 de dezembro de 2018. Apesar da gravidade da situação, Patrick cooperou totalmente com os detetives e concedeu-lhes acesso irrestrito à sua propriedade de 14 hectares. Ele até entregou seu telefone para ajudar na investigação. No entanto, mesmo depois de uma busca minuciosa na casa de Patrick, os detetives ficaram de mãos vazias. Não encontraram nenhuma evidência incriminatória ou qualquer pista que pudesse desvendar o mistério do desaparecimento de Kelsey. Após a busca exaustiva na residência de Patrick, os detetives reconheceram que a investigação sobre o desaparecimento de Kelsey havia chegado a um ponto angustiante, sem que nenhuma pista potencial surgira. Depois de encontrarem o sangue de Kelsey em sua casa, infelizmente presumiram que Kelsey não estava mais viva. Além disso, num apelo sincero ao público, a polícia ofereceu uma recompensa substancial de $25 mil e instaram as pessoas a apresentarem qualquer informação que pudesse proporcionar um avanço no caso. Ainda sei que alguém sabe onde ela está, alguém a viu, há mais informações por aí. Alguém só precisa perceber, reconhecer e dizer alguma coisa. Durante todo o período investigativo, a mãe de Kelsey, Cheryl, não hesitou em expressar sua preocupação em descobrir o que aconteceu com sua filha. Ela falava regularmente com os repórteres, compartilhando suas preocupações e até participou de uma vigília realizada em homenagem a Kelsey. Durante todo esse tempo, Patrick manteve-se discreto e permaneceu em silêncio. Ele recusou-se firmemente a interagir com a mídia de qualquer forma. Sempre que os repórteres o abordavam para comentar o desaparecimento da sua namorada, ele reagia de forma rude, ordenando-lhes que o deixassem em paz e saíssem da sua propriedade. Esse comportamento pareceu peculiar aos detetives e levantou suspeitas sobre o envolvimento de Patrick no desaparecimento de Kelsey. Todo mundo em sã consciência sabe que se você perde alguém que ama, você fica lá fora procurando, fica deitado na escada da frente da delegacia implorando por justiça. O que ele fez? Cale-se e fale através de seu advogado. O que veio a seguir deu ao caso de Kelsey a oportunidade de que necessitava desesperadamente. Em 20 de dezembro de 2018, ao vasculhar o celular de Patrick e verificar seus contatos, levou os detetives de volta a Idaho até uma mulher de 32 anos, chamada Crystal Lee, que trabalhava como enfermeira. Quando os detetives perguntaram sobre suas relações com Patrick, ela disse que ela e Patrick namoravam há um bom tempo. Ao ser solicitada a dar mais detalhes sobre Patrick, Crystal revelou que se apaixonou por Patrick em 2006, 12 anos antes do desaparecimento de Kelsey. Na época, ela engravidou do Patrick, enquanto era casada com outro homem. Patrick ficou extremamente infeliz com a gravidez e pediu a Crystal que perdesse a criança. Crystal não queria fazê-lo, mas acabou tendo que fazê-lo, pois não queria ver o lado oscuro de Patrick. Depois de anos de namoro em segredo, Patrick finalmente pediu que Crystal se divorciasse do marido, para que pudessem ficar juntos. E quando ela o fez,
Patrick terminou com ela e a deixou sozinha. Um ano depois disso, em outubro de 2017, o caso entre Crystal e Patrick reacendeu. E em agosto de 2018, Crystal soube que Patrick estava em um relacionamento com Kelsey e que tinha uma filha com ela. Patrick disse a ela que Kelsey era uma mulher abusiva que tornou sua vida um inferno. Disse também que Kelsey estava prejudicando sua filha, Kay, e a situação piorava a cada dia que passava. Finalmente, Patrick disse a Crystal que iria cuidar de toda a situação, para que Kelsey não fosse mais um problema. Quando os detetives perguntaram a Crystal se ela tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento de Kelsey, ela não se conteve e confessou tudo, falando a verdade perturbadora para a qual ninguém estava preparado. Crystal disse aos detetives que Patrick havia perguntado a ela que combinação de drogas poderia tirar a vida de alguém. Isso a levou a acreditar que ele queria tirar a vida de Kelsey. Supostamente, Patrick persuadiu Crystal a viajar para o Colorado para tentar tirar a vida de Kelsey, para que o fizesse ela mesma ou com ajuda. Apesar da insistência de Patrick, Crystal não conseguiu cometer o que ele pedia ou simplesmente recusou fazê-lo. Crystal disse aos detetives que cada vez que ela deixava de seguir as instruções de Patrick, ele ficava cada vez mais frustrado e a atacava. Na primeira ocasião, ao ser pressionada por Patrick, Crystal bateu na porta de Kelsey e tentou que ela bebesse uma xícara de café, que Patrick ordenou que ela misturasse com sedativos. Crystal não queria machucar Kelsey, queria formar uma opinião sobre ela. Ela queria saber se havia alguma verdade no que Patrick lhe contara sobre Kelsey. Então entregou o café, mas não adicionou os sedativos. No dia seguinte, Patrick ligou para Crystal com raiva e perguntou por que Kelsey ainda estava viva. Quando Crystal disse a ele que ela não poderia fazer isso, ele ficou indignado. Algumas semanas depois, Patrick deu a Crystal um cano de metal e a instruiu a ir até a casa de Kelsey e bater em sua cabeça. Apesar de inicialmente dirigir até a residência de Kelsey, Crystal finalmente voltou para a casa de Patrick e deixou cair o cano na garagem dele, sem realizar o ato. Mais uma vez, Patrick ficou descontente com Crystal e ligou para ela para expressar sua raiva. Na terceira ocasião, Patrick disse a Crystal que ela esperaria do lado de fora da casa de Kelsey com um taco de beisebol e bateria nela. Crystal recusou-se imediatamente a fazê-lo. Naquele momento, Patrick não se conteve em assustar Crystal. A ameaçou e disse a ela que se algo acontecesse com sua filha, seria culpa dela. Dias depois, ele ligou para Crystal e disse que ele mesmo se encarregaria de Kelsey. Depois de mais de 2 semanas de planejamento, Patrick decidiu cometer o ato horrível no dia de Ação de Graças, 22 de novembro de 2018. Algum tempo depois de Kelsey voltar do supermercado com Patrick e sua filha, Kay, o casal sentou Kay em seu cercadinho, enquanto Kelsey e Patrick ficaram na sala. Patrick disse que queria jogar um jogo de adivinhação, em que vendaria Kelsey, e acenderia velas perfumadas para ela adivinhar o aroma. Kelsey concordou, e logo Patrick usou um suéter para vendá-la. O que veio a seguir apenas provou que Patrick era um monstro maligno. Assim que Kelsey foi vendada, Patrick puxou um taco de beisebol. Enquanto Kelsey cheirava as velas com uma venda nos olhos, ele lhe deu um golpe na nuca e continuou a bater nela. Durante todo esse tempo, enquanto Patrick tirava a vida de Kelsey e seus gritos ecoavam por toda a casa, a filha de 1 ano do casal, Kay, estava brincando no quarto ao lado. Mais tarde, naquele dia, Crystal recebeu um telefonema de Patrick, onde ele a instruiu a limpar uma bagunça na casa de Kelsey. 2 dias depois, Crystal dirigiu por horas, de Idaho a Cripple Creek, Colorado. Ela pegou as chaves da casa de Kelsey e se deparou com uma cena sombria. Ao entrar na casa de Kelsey,
O sangue respingava no chão da sala, nas paredes, no carpete e até atrás de um sofá. Quando você entrou, o que você viu? Quando entrei pela primeira vez, vi sangue por todo o chão. Vi sangue na parede. Há sangue na parede aqui. E havia sangue bem aqui. Havia algum sangue na TV, você se lembra? Sim, havia sangue na TV. Havia sangue nas cadeiras. Havia sangue nesta cadeira. Havia sangue na mesa. Havia sangue na bolsa Hobby Lobby que estava ali. Vestindo uma jaqueta de policial, Crystal descreveu uma cena horrível e disse aos detetives que havia sangue até mesmo sob as tábuas do piso. Também havia na janela utensílios de cozinha e bichos de pelúcia. Cada canto continha vestígios do evento sombrio, causando arrepios na espinha dela. Mas apesar disso, ela começou a limpar. Crystal ficou completamente em choque ao ver as ações de Patrick. E admitiu que nunca pensou que ele fosse capaz de ser tão impiedoso. Relatando seus esforços para limpar a casa de Kelsey, ela revelou aos detetives que levou 4 horas para limpar meticulosamente as evidências. Apesar da limpeza minuciosa, alguns itens como bichinhos de pelúcia e almofadas de sofá manchados não puderam ser limpos e acabaram descartados em sacos de lixo. No total, Crystal contou que encheu 6 sacolas com itens da residência para descartar. No entanto, ela confessou ter deixado deliberadamente vestígios de sangue em locais estratégicos da sala de estar, pretendendo que fossem pistas a serem descobertas pelos investigadores para que Patrick fosse questionado sobre o caso de Kelsey. Após a limpeza, Crystal acompanhou Patrick enquanto transportavam o corpo de Kelsey para seu rancho. Ela assistiu com horror quando Patrick jogou o corpo de Kelsey em um bebedouro e queimou as evidências junto com o taco de beisebol que ele usou no ataque e algumas outras evidências, incluindo os brinquedos de Kay manchados e a Bíblia de Kelsey, que também ficara manchada de sangue. Outra parte chocante foi que a mãe de Patrick, Sheila Frazee, na varanda de sua casa no rancho, estava observando o corpo de Kelsey sendo queimado. Ela estava ciente do que estava acontecendo. Imagens de vigilância capturaram a presença de Patrick em um caixa eletrônico em 22 de novembro de 2018, pouco antes de atacar Kelsey. Na filmagem, viu-se uma bolsa preta na caçamba de sua caminhonete. Uma evidência crucial que provavelmente foi usada para transportar o corpo de Kelsey. Além disso, Patrick também foi capturado em imagens de vigilância de um posto de gasolina. Ele pôde ser visto enchendo uma lata. Os detetives presumem que Patrick, mais tarde, usou essa lata para incinerar o corpo de Kelsey. Crystal revelou à polícia que Patrick elaborou um plano para descartar os restos carbonizados de Kelsey, com a intenção de despejá-los em um aterro sanitário ou descartá-los em um rio. Depois, Crystal conduziu os investigadores ao lugar de terra chamuscada, no rancho de Patrick, onde ela alegou que o corpo de Kelsey havia sido cremado, no rancho de Patrick. Além disso, Crystal disse aos detetives que Patrick a coagiu a levar o celular de Kelsey para Idaho. Ela admitiu que fez isso e se passou por ela em mensagens de texto, que enviou para a empresa onde Patrick e Kelsey trabalhavam, antes de finalmente colocar fogo no telefone. Crystal explicou que Patrick orquestrou esta estratagema para fazer parecer que Kelsey havia deixado a sua cidade voluntariamente. Crystal confessou à polícia que sua obediência a Patrick e a destruição da cena do crime procederam do medo das ameaças de Patrick contra ela e sua família. Ela acreditava que desobedecer Patrick poderia resultar em danos à sua família e nutria preocupações genuínas com sua própria segurança, temendo até que pudesse ter o mesmo destino de Kelsey, se não cumprisse as exigências de Patrick. Armados com as evidências que Crystal forneceu às autoridades,
os detetives tiveram o suficiente para acusar e prender Patrick. Estamos do lado de fora da propriedade de Patrick Frazee, e ali em cima, os investigadores têm Patrick Frazee sob custódia. Eles chegaram aqui há poucos minutos com um mandado de prisão. Em 21 de dezembro de 2018, a polícia finalmente prendeu Patrick após a confissão de Crystal. No mesmo mês, ele enfrentou acusações formais, incluindo 2 acusações por tirar a vida de Kelsey e 3 acusações por solicitar a Crystal a que fizesse isso. Patrick foi detido sem fiança e permaneceu sob custódia. Em 27 de dezembro de 2018, enquanto Patrick estava atrás das grades, um juiz decidiu que a filha de Kesley e Patrick ficaria sob os cuidados dos pais de Kelsey. Enquanto as datas do julgamento de Patrick estavam sendo finalizadas, os detetives começaram a procurar o corpo de Kelsey. No entanto, apesar dos extensos esforços das autoridades policiais, uma busca generalizada pelo corpo de Kelsey não produziu resultados. Em fevereiro de 2019, Crystal se declarou culpada de adulterar provas físicas e concordou em testemunhar contra Patrick. Os procedimentos legais para o julgamento de Patrick se desenrolaram ainda mais em maio de 2019, quando ele se declarou inocente das acusações relacionadas ao caso de Kelsey. O julgamento de Patrick começou em 28 de outubro de 2019, revelando testemunhos dramáticos que destacaram a forte dependência do promotor na cooperação de Crystal. Os promotores enfatizaram que o testemunho de Crystal era crucial e necessário na construção do caso contra Patrick. Dan, o promotor, até se referiu ao acordo judicial de Crystal como um acordo com o diabo, necessário para garantir a condenação de Patrick. Como parte de seu acordo de confissão e sendo a principal testemunha do Estado, Crystal mais uma vez forneceu um relato detalhado de como Patrick tirou a vida de Kelsey. No entanto, foi a sua resposta à pergunta final, feita pela promotora Jennifer Virman, que deixou o tribunal completamente atordoado. Quando Jennifer perguntou a Crystal se Patrick havia revelado as últimas palavras de Kelsey para ela, Crystal fez uma pausa emocionada. E, com lágrimas nos olhos, ela contou a arrepiante admissão de Patrick de que, enquanto ele batia impiedosamente em Kelsey, seu apelo final ecoou no ar. Por favor, pare! Naquele exato momento, a sala do tribunal foi tomada por uma sensação coletiva de horror. Como o corpo de Kelsey não foi encontrado, a defesa alegou que não havia provas suficientes para condenar Patrick. A grande surpresa no tribunal veio da defesa. A teoria deles, que nunca havia sido apresentada antes, é que Crystal Lee fora a culpada de tirar a vida de Kelsey Barrett. O depoimento do amigo de longa data de Patrick, Joseph Moore, revelou uma declaração preocupante feita por Patrick. Meses antes do desaparecimento de Kelsey. Sem corpo, sem crime. Além disso, um presidiário que esteve encarcerado com Patrick, de setembro a outubro de 2019, testemunhou no tribunal, afirmando que Patrick lhe perguntou se havia alguma gangue a qual ele pudesse ingressar na prisão. Quando o preso perguntou o motivo do interesse repentino de Patrick, Patrick disse que precisava de ajuda para eliminar várias testemunhas, incluindo Crystal. Patrick disse que queria que eles desaparecessem e adoraria ver uma bala na cabeça de Crystal. Patrick até forneceu ao recluso uma lista de alvos, com nomes de pessoas e seus endereços escritos em toalhas de papel. Depois de ouvir 10 dias de depoimentos no Tribunal do Condado de Teller, levando menos de 3 horas de deliberação, o júri emitiu um veredicto de culpado. Em 18 de novembro de 2019, Patrick foi condenado por todas as acusações. Pouco tempo depois, foi condenado à prisão perpétua pela acusação principal, sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais 156 anos pelas demais acusações relacionadas. Crystal foi condenada a 3 anos.
Patrick está cumprindo pena de prisão perpétua no Centro Correcional de Arkansas Valley, no condado de Crowley. E o fato de ele nunca colocar os pés no mundo exterior foi uma sensação de grande alívio e encerramento para os entes queridos de Kelsey. Embora fosse evidente que Patrick planejava há mais de 2 meses, a motivação exata para suas ações grosseiras permanece obscura. De acordo com os pais de Kelsey, Patrick queria a custódia total de Kaylee. Quanto à mãe de Patrick, Sheila, que testemunhou a queimadura do corpo de Kelsey, ela optou por permanecer em silêncio. Apesar dos vários esforços dos detetives, a localização do corpo de Kelsey permanece um mistério até hoje. Onde Patrick poderia ter descartado os restos de Kelsey? Mesmo que não haja provas disso, você acha que as afirmações de Patrick de que Kelsey era uma mãe abusiva poderiam ser verdadeiras? Deixe-nos saber sua opinião. Então, concluímos o triste caso de Kelsey Barrett e nos vemos no próximo Mistério Resolvido.